pilares, como o Bhagavad Gita, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído, e o serviço devocional em amor à Suprema Personalidade de Deus se estabelece no âmago do coração como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Muito bem, então, eu não sei quanto tempo isso leva em termos práticos. Os sábios falam que o tempo é imemorial. Esse adjetivo é utilizado quando, por exemplo, quando a nossa capacidade intelectual fracassa, ou a nossa capacidade de armazenamento de dados, de informação sucumbe, nós damos adjetivos elegantes que expressam esse fracasso da nossa capacidade processual. Então nós damos nomes como infinito, inatingível, inalcançável, mistérios, e para o caso da alma condicionada, para definir o tempo que a alma condicionada, a quantidade de tempo que a alma condicionada, ou seja, nós, estamos girando dentro desse ciclo de repetidos nascimentos e mortes, dá-se o adjetivo de imemorial, tempos imemoriais, Então, esses adjetivos, eles demonstram a nossa dificuldade de lidar com as dimensões do universo, as dimensões da existência. E tá bom, tá tudo bem, assim, afinal de contas, a gente precisa realmente em algum momento entender as nossas limitações e admiti-las com certa elegância. E isso faz parte da capacidade poética que nós temos de lidar com a nossa própria existência de uma maneira inteligente, de uma maneira também divertida, Mas a verdade é que para nós chegarmos até o ponto de poder ouvir diretamente as palavras proferidas pela Suprema Personalidade de Deus, isso requer um certo tempo. E a definição do tempo que isso requer, o adjetivo para isso é tempos imemoriais, ou seja, demora uma quantidade de tempo. Não dá para definir a quantidade, porque o espaço é bastante elástico, então chamamos isso de imemorial. O que significa que você que está ouvindo o Bhagavad Gita, a canção do Supremo, que você que está ouvindo, que está entrando em contato com essa informação, com essa orientação dada diretamente pela pessoa suprema, já deve ter nascido uma quantidade de vezes significativas. Então, quando você fala eu, você está se referindo exatamente a qual dos eus? Quantos eus você já teve nesse processo longínquo de nascer e renascer? Então, você está se referindo a você, alma. Aí, nesse sentido, faz sentido você afirmar eu. Mas, quando você se refere a eu, em relação àquilo que você enxerga quando você olha para o espelho, então, essa afirmação, ela pode ser, evidentemente, ela pode ser questionada, já que você já teve centenas de milhares de eus, e esse eu que você está mencionando agora, ele é o fruto de uma variação do resultado do karma no tempo, e o tempo, por ele ser elástico à eternidade, isso significa que esse personagem ele será rompido, o tempo dissolverá esse eu. Então, nós precisamos encontrar a definição absoluta de eu, e para chegar ao ponto de entender uma etapa,
entender, chegar até a condição de que você tem condições pessoais de ouvir os ensinamentos, né? Que você tenha a misericórdia ou a bem-aventurança de poder se deparar, né, com os ensinamentos, com o conhecimento acerca da Suprema Personalidade de Deus. Então, essa é uma fase, uma etapa. A outra é entender essa informação ou compreender essa informação, que significa que aí já entra o desejo que você tem, ou o desejo que deverá se manifestar sobre você em termos de querer entender ou aprender o conhecimento, né? Afinal de contas, tem tantas coisas importantes para você fazer, né? Tem tanta oferta delirante, né? E atrativa para você realizar. Tem tantas coisas que de fato valeriam a pena investir, mas aí está você, né, assim, gastando o seu tempo com esse assunto. Então, o que te faz tomar essa decisão? De onde é que você, quando você olha para si mesmo ou para si mesma e observa o porquê você faria isso? Diante de tantas coisas importantes para fazer, por que você pararia a sua vida em detrimento de tantas outras coisas importantes, você daria atenção a esse assunto que é aleatório e ao mesmo tempo requer de você boa vontade e até paciência, né, para poder se submeter a isso? O que te faz tomar essa decisão, né? Então, quando a gente faz essa retrospectiva de nós mesmos para verificar o que nos motiva a fazer isso, nós chegamos à conclusão que em algum momento você deve ter parado, né? Você deve ter olhado ao seu redor após algumas frustrações, após o desgaste da experiência com a existência e com o outro ter produzido sobre você uma angústia, né? Uma melancolia, né, existencial, e após você em estado de perplexidade, olhando para a existência, se perguntado, não é, o porquê de tudo isso e como foi que você veio parar em meio a tudo isso. Então, em algum momento você deve ter tentado sinceramente dar uma equação para essa questão, e é bem possível que você tenha falhado em muitos pontos, e por isso você ainda está buscando a conclusão dessas informações. Então, para aquelas pessoas que conseguiram chegar, para aqueles que conseguiram chegar até a margem do conhecimento védico, e para aqueles que conseguem ter a paciência de continuar caminhando dentro dessa onda que são os conhecimentos védicos, a notícia que eu tenho para dar para você é a seguinte: dessa vez fica concluída a sua busca, tá? Se você tiver, né, a boa vontade de se permitir entender e continuar ouvindo esses conhecimentos, a sua ânsia por respostas objetivas e cuja coerência acalma a sua inteligência acerca da natureza de Deus e acerca dos porquês e os motivos mediante os quais ocorre a motivação a partir desse princípio fundamental para a criação e para a sua existência, se é essa a sua busca, então a notícia é que a sua busca chegou ao fim, diante desse oceano de conhecimento que nós chamamos de, não que nós chamamos, né, que nós aprendemos a mencioná-lo como sendo Vedas, tá? O Bhagavad Gita é um compêndio, uma parte dos Vedas, que seria o equivalente de um fruto maduro do conhecimento védico. Ele exige que o buscador ou que o candidato a experimentar esse fruto tenha a sensibilidade de ter amizade no coração pela Suprema Personalidade de Deus, que seja uma pessoa imparcial e que esteja livre, né, dos preconceitos e das malícias
que trazem consigo falsas acusações acerca da pessoa suprema ou da pessoa que nós mencionamos Deus. Então, um coração limpo de malícias, de falsas acusações, de vitimismos e lamentações fundamentadas na ilusão da ignorância, do egocentrismo. Então, alguém assim relativamente livre dessas contaminações poderá então adentrar no seio desse conhecimento e eventualmente poderá também desfrutar a delícia de se ter esse conhecimento e com isso terá paz e bem-aventurança no coração. A mente ficará completamente apegada à suprema personalidade de Deus e não haverá outro caminho a não ser despertar no Supremo, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Tá? Bom, então aí estamos nós como candidatos possíveis da autorrealização e segundo os critérios do próprio Senhor Supremo, que são as palavras do próprio Sri Krishna, da Bhagavad Gita, Teshan satatayuktanan bhajantan priti purvakan dadami bhujyogantan jinamanu payantite. Para aqueles que me buscam, sinceramente me buscam, de todo o seu coração, e que para demonstrar esse desejo intenso de me encontrar ou de me conhecer, estando eles ocupados em me servir com amor e devoção, sendo eles compassivos com todas as entidades vivas e cuidadosos consigo próprios, eu, estando em seus corações, dou a eles a inteligência pelo qual eles podem certamente me encontrar. Teshan evanukan partan ahana gyana janta mahana shayami atma bhavaisto gyana dipena bhashvataha. E para mostrar misericórdia especial a essas almas que me são muito raras, muito caras e muito queridas, por serem minhas amigas, estando eu residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão que surge da ignorância. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom, então, se isso for válido, se essa afirmação dada diretamente pela pessoa suprema tiver, podemos colocar assim, né, como possibilidade, tiver o conteúdo de ser autêntico e a intenção dessas palavras puderem se sustentar ao longo de toda a pressão que vai receber, então, quando ele afirma que, estando dentro do coração, destruirá toda a escuridão que surge da ignorância, então não há mistérios entre amigos que não possam ser revelados. Assim, as perguntas fundamentais do porquê eu existo, do porquê nós existimos, do porquê o universo existe, do porquê até mesmo a própria pessoa suprema, Deus, existe, por que há a existência ao invés de não haver a existência? Então, as perguntas básicas, fundamentais, que nos motivam a buscar conhecimento, que fazem parte do compêndio da escuridão da ignorância ou da floresta da ignorância, diante de Krishna, a promessa de Krishna é de que toda essa ignorância será dissipada. Bom, está aí o desafio, né? Agora nos resta submetermos ou nos resta cumprirmos a nossa participação dentro desse contexto, porque Krishna ele está dando um desafio a si próprio, ou seja, ele está afirmando que ele, estando residindo em nossos corações, destruirá com a luz brilhante do conhecimento toda a escuridão que surgir, né, da ignorância, ou toda a ignorância que surge das trevas, da escuridão, né, do estado de coma, do condicionamento da alma. Então, o que nós precisamos fazer? Nos colocarmos na posição de almas amigas, né? De buscadores sinceros e desejosos. E buscadores sinceros e desejosos, eles são como estrelinhas, né? Eles ficam lá brilhando continuamente, sempre estão ali brilhando. E os buscadores que são esporádicos
ou são hiperconcentrados em si mesmos, são semelhantes a meteoros, né? Eles vêm, dão um grande brilho de intensidade e desaparece, depois voltam após 76 anos talvez, né? Que é a órbita do cometa Halley. Não sei se vocês já ouviram falar no cometa Halley. Ele tem uma órbita de 76 anos ao redor do Sol. Então ele vem, dá um espetáculo, um grande show e depois ele desaparece e volta após 76 anos. Então é mais ou menos assim a condição dos buscadores que são não estão fixos no interesse real de realização do Supremo. Eles estão mais voltados para si mesmos, hiperconcentrados em si próprios, vivendo o egoísmo do personagem individual em que eles estão vivendo. Esse personagem ele vai se dissolver, ele será rompido com o tempo, e esse jogador então se verá novamente desamparado, triste, abandonado, e para esse jogador restará a delícia máxima daqueles que estão na ignorância, a posição da vítima. Então eles poderão deliciarem-se na posição da vítima e lamentarem-se como sendo injustiçados, incompreendidos e abandonados e desamparados, e assim eles morrerão e depois renascerão novamente. Até que um dia eles então se determinem a sua própria liberação, tenham a boa fortuna de encontrarem-se com Vaishnavas, que são aqueles que compreendem a mente e a natureza da existência de Vishnu ou da existência de Deus, e possam se inspirarem em seus corações para também decidirem romper com esse tóxico, né, essa obsessão pelo estado de vitimismo e pela lamentação, tá? Muito bem, então vamos lá. Agora a gente vai então dar um passozinho um pouco mais para dentro, né, dessa onda de autoconhecimento que é o diálogo de Krishna com Arjuna. Vamos lá. Muito bem, nós estamos lendo aqui, nós estamos no capítulo 2, verso 7, é o resumo do conteúdo do Gita. Então é um sumário, né, um prólogo, um prefácio, né, ao conteúdo que virá na frente. No último momento nós lemos que, vou repetir aqui o último parágrafo, tá? A última linha. Por outro lado, ao Brahmana, ou aquele que é assaz inteligente para utilizar este corpo para resolver todos os problemas da vida. Yad etadaksharan gagi vichitarasmal lokad praiti sabrahmanaha. Então agora eu vou prosseguir. Agora sim, né, eu vou fazer a leitura da última estrofe, sendo que eu vou compartimentalizar essas estrofes também. Os Kripanas, ou avaros, né? Kripanas significa avaros. Os Kripanas, aqueles que são avaros, vivendo em sua concepção material, perdem seu tempo com excessiva afeição pela família, sociedade, país, etc., devido à doença de pele. É frequente apegarem-se à vida familiar, ou seja, a esposa, filhos e outros membros. O Kripana pensa que é capaz de proteger da morte os membros de sua família, ou pensa que sua família ou a sociedade em que vive pode salvá-los das garras da morte. Olha só, aqui é preciso ser bem contextualizado para não haver erros de interpretação, né? Lembrem-se, nós estamos lidando com um sábio, a gente não está falando de uma pessoa comum que tem a obrigação de pensar como uma alma condicionada em estado de ignorância. Os sábios, normalmente, eles estão imunes ao sentimentalismo que nos permeia, tá? Então, quando o mestre espiritual ou o sábio, ele nos acusa de sermos apegados à vida familiar, apegados aos nossos filhos, apegados às nossas posses, apegados
a nossa sociedade, apegados à nossa família, etc., nós imediatamente pensamos da seguinte maneira: ué, mas qual é o problema disso daí? Por acaso isso está incorreto? Todas as escrituras sagradas nos ensinam que nós devemos ter zelo, né, pela nossa família, devemos dedicarmos-nos às nossas famílias. Nós precisamos ter compaixão, amor e dharma com nossos filhos. Nós precisamos ser altruístas, ter empatia com relação à nossa sociedade. Nós precisamos ser benevolentes com as árvores, com os animais. Então, qual seria exatamente o problema de sermos apegados, né, à família, apegados aos nossos filhos? Isso não é uma contradição na palavra dos sábios. Jesus Cristo, por exemplo, certa vez disse que alguém veio, né, e comentou com ele: mas então você é o mestre da paz, né? Ele disse: não, você veio trazer a paz, né? E Jesus disse: não, você não me entendeu direito, eu acho que você não compreendeu exatamente o que eu quis dizer. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim separar o filho do pai, o pai do filho, a esposa do esposo, a mãe do filho, o filho da mãe. Eu vim gerar uma divisão na sociedade. E isso não é nada pacífico, porque vai criar grandes comoções. Mais ou menos isso, né, Jesus disse. Então, a gente olha para essas afirmações e pensamos, né, que paradoxo, né, que conotação é essa? Na verdade, às vezes também se diz, por exemplo, que ontem eu estava assistindo um debate entre pastores de diferentes linhas, né, presbiteriano, calvinista, sabe, arminianos, de diferentes, né, linhas filosóficas, teológicas, debatendo um ponto de que tipo de oferenda, que tipo de oração, oferta seria mais agradável a Deus, porque eles estavam entrando numa questão lá do Abel com Caim, né? Um ofereceu ovelhas e foi bem recebido, outro ofereceu frutas e legumes e foi mal recebido. Então, qual é o problema psicológico de Deus nesse caso, que talvez não gosta de vegetais e é apegado, né? Então eles estavam querendo falar sobre isso daí, né? Até colocaram dessa forma, né? Teria Deus algum problema psicológico, alguma aversão específica em relação às frutas, aos vegetais, aos legumes, e uma preferência por carne animal, por gordura, por churrasco? Por que ele teria rejeitado as oferendas do Caim e teria aceito as do Abel, criando uma divisão entre os filhos e gerando aí o primeiro fratricídio conhecido historicamente, né? Se o ideal de Deus é promover a paz, é promover, sabe, a harmonia entre os seus filhos humanos, e se ele, sabendo de tudo, sendo onisciente, já sabia que o Caim ia se sentir enciumado e se sentir, quem sabe aí, né, em estado de bullying ou rejeitado pelo pai perante, né, uma situação dessa, sabendo Deus já desse resultado inauspicioso, por que então ele teria claramente demonstrado a sua apreciação por Abel e humilhando publicamente a posição do Caim, gerando então esse conflito familiar que é característico entre irmãos, né? Quando um pai ou uma mãe, assim, abertamente decide por um dos filhos em detrimento dos demais, gera uma divisão familiar, né, que se cria uma grande complicação aí na família. A história, por exemplo, do José, né, da tribo dos 12 filhos lá do Abraão. Ele teve 11 filhos, depois teve o José, o filhotinho menor, o caçulinha, e era o queridinho do papai, etc e tal. E o que os irmãos fizeram em função desses ciúmes que tinham do pai? Pegaram o rapaz, jogaram num poço, depois que pensaram em jogar terra no poço, ficaram pensando várias maneiras de acabar com o menino, era basicamente um garoto, e por sorte, né, por arranjo do destino, estava passando um pessoal ali, e eles falaram: vamos vender então, e venderam o José, né? E isso tudo em função, né, dos ciúmes sentido pela divisão familiar causada por um estranhamento de parcialidade da parte
do desejo de Deus, etc. Aí se gerou aí essa confusão aí, né? Então a gente já sabe que normalmente isso daí acontece. Então, eles estavam discutindo esses assuntos e daí chegou no momento que um deles disse o seguinte: nós não temos que oferecer nada para Deus, nem vegetais, nem porque atualmente os cristãos não fazem mais sacrifícios animais, né? Assim, por muitos, né, milhares de anos os seguidores aí dessa religião sacrificavam animais, e ainda assim, os judeus ainda hoje, né, realizam sacrifícios animais. Os muçulmanos também sacrificam. Tem um período no Ramadã, que é um período em que o profeta Maomé cortou a cabeça de 78 camelos para oferecer a Deus como uma oferenda. Então, imagina um local onde você tem 70, 80 animais, né, com o pescoço cortado e sangrando até a morte. Imagina que cena, né, incrível, né, que cena encantadora para alegrar o coração de Deus. E atualmente, né, existem muitos protestos das sociedades protetoras dos animais e etc. com relação a esses rituais. Existem já no Brasil, por exemplo, leis tramitando no Congresso para proibir os sacrifícios de animais, que algumas religiões afrodescendentes ou africanas têm a tradição de sacrificar animais, e isso não é muito bom. Então a Sociedade Protetora dos Animais está questionando a teologia por detrás disso daí, assim como no passado questionaram-se a teologia por detrás da sustentação do hábito da escravidão. Então as coisas estão mais ou menos que, sabe, se deteriorando nesse conceito de que se oferece, né, animais sacrificados para Deus. Então o pastor estava mencionando que na verdade a gente não tem que oferecer nada para Deus. A gente não tem que oferecer nem animal, nem flor, nem grãos, nem frutas, nem nada, nem incenso, nada, absolutamente nada. A gente só tem que oferecer orações. Daí o outro pastor, mas por que, pastor? Assim, não, por que a gente não pode oferecer nada se nós oferecemos, se no templo sagrado, no Salomão, se oferecia incensos, se oferecia animais para Deus, e por que agora a gente não pode oferecer, não se deve oferecer mais nada? Então ele falou, não, porque Deus não tem braços, Deus não tem boca, Deus não tem olhos, Deus não tem ouvidos, Deus não tem nada, Deus é espírito, Deus não tem absolutamente nada. Que já é um conceito impessoal, né, de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que se você pega algumas afirmações e para no meio do caminho, elas ficam incompletas. Então, quando se diz que Deus é espírito, necessariamente dá-se a ideia de que ele não tem olhos, de que ele não tem mãos, de que ele não tem pernas, de que ele não tem nada. Então, ele não tem mãos materiais, ele não tem olhos materiais, ele não tem ouvidos materiais, mas ele tem olhos espirituais, ele tem um corpo espiritual, ele é uma pessoa, só que a categoria, a configuração dessa pessoa é de uma configuração espiritual. Então, realmente, num certo nível, é correto dizer que ele não tem nada, mas num nível mais profundo não é correto levar isso às últimas consequências e dizer que isso é em absoluto. Não, ele não tem pernas materiais, porém, as pernas do Supremo são espirituais, as mãos, a boca, os olhos, os sentidos de Deus são todos espirituais. Da mesma forma que essa interpretação ela é completamente plausível, racional e possível diante da consideração da existência de Deus, da mesma forma a gente pega essa possibilidade de entendimento e aplica sobre a mente dos sábios, nas palavras deles, quando eles fazem essas afirmações. Por exemplo, né? Quando eles dizem que o nosso problema, como está sendo falado aqui, Prabhupada está falando, que o nosso apego à nossa família é avareza. Nós somos avaros por sermos apegados à família. Em que contexto ele coloca dessa forma? Eles colocam dessa forma. Porque quando nós estamos apegados às nossas famílias, de forma avara, nós só pensamos nesses termos.
nós fazemos de toda a nossa vida completamente voltada para eles. Tudo o que nós utilizamos, o tempo que nós temos é completamente dedicado a eles. E isso sem fazer uma relação disso com o absoluto, como se eles fossem propriedades nossas, como se os filhos fossem nossa propriedade. Quando nós pensamos meu filho, minha esposa, minha família, lembre-se, nós somos seres, almas condicionadas é basicamente um adjetivo é um sinônimo para almas doentes, almas compulsivas. A nossa doença é a compulsão por dominar, ou para ter, ou para controlar. Isso é uma doença que nós estamos aprendendo a nos curar. Então nós colocamos todos os objetos, assim como nós colocamos objetos materiais no nosso campo de domínio, nós também colocamos almas no nosso campo de domínio como sendo nós o proprietário daqueles produtos, quando na verdade o proprietário é a suprema personalidade de Deus. Então sempre que nós pensamos que algo nos pertence, isso é praticamente roubo, né? É uma avareza, isso é mesquinhez. Quando nós não admitimos que algo pertence a outro, isso é inveja, né? Um ladrão, por exemplo, ele não admite que o seu celular pertence a você, ele não consegue ter admissão. O que eles falam? Uma linguagem entre bandidos perdeu, é meu, né? Uma vez eu vi uma reportagem que o policial, o repórter perguntava pro bandido: mas escuta, venha cá, mas você tá aí roubando, mas por que você faz isso? O bandido falou: mas por quê? Porque eu sou ladrão e porque tudo aqui é meu, aqui fora tudo é meu, eu pego o que eu quero. Olha a mentalidade da criatura. Então essa é a mentalidade dos avaros, dos invejosos. Eles não conseguem admitir que alguma coisa pertence a outros. Eles afirmam: aqui tudo é meu e eu pego a hora que eu quero, e para isso eu uso força, apenas isso, tudo é meu. Os bandidos, eles veem as propriedades como sendo propriedades sem dono e que eles podem ir lá à força e tomar. Isso é roubo. Então a gente, nós olhamos para nossa periferia e olhamos e pensamos: isso nos pertence, né? Isso é meu, isso é nosso. Mas essa mentalidade de que as coisas nos pertencem, isso de certa forma, uma inveja em relação ao proprietário real desses objetos. Então, quando eu digo meu filho, eu tô assim, admitindo, pelo menos a priori, que esse ser me pertence. Ora, se isso for levado a sério, será que eu consigo sustentar isso? Então, sempre que nós pensamos de forma avara ou de forma invejosa, nós nos tornamos pessoas perigosas até para aquelas pessoas que nós admitimos ser nossos. Então, tudo pertence ao Senhor Supremo. E a forma como os sábios criticam é essa nossa mentalidade de não fazer a relação entre as coisas. Essa mentalidade de cortar as relações e, tentar dominar artificialmente os objetos que nos circulam, como por exemplo, esposa, filhos e filhas e objetos. Tudo pertence à suprema personalidade de Deus. Então, aquele que é o meu filho, muito antes, centenas de milhares de vezes antes de ser meu filho, é muito mais, meu irmão, porque é uma alma semelhante a mim, que necessariamente meu filho. Antes de ser meu filho, é uma alma como eu, e ambas, nós pertencemos à suprema personalidade de Deus. Então, a ideia de que me pertence como filho é uma ignorância. E essa ignorância, ela envolve, devido ao fato de ser ignorância, manifesta-se a inveja e a avareza. Então nós queremos manter isso eternamente. Como não nos pertence realmente, nós perdemos aquilo que não nos pertence. E ao perdermos, caímos na lamentação. Mas por que é assim?
Ah, mas por que foi? Ah, mas aí já não dá, isso é injustiça, né? Então, a nossa ignorância de entender as coisas como elas são realmente, como elas são de fato, né, do ponto de vista científico, observado, porque a gente tem experiência linear de tempo e a gente pode calcular que mais ou menos em tanto tempo essa situação toda vai se alterar. E não pensar de forma pragmática em relação a essas alterações que o tempo produz é simplesmente a síndrome dos dois porquinhos, né? Que construíam as suas casinhas lá de palha ou de madeira, né? O lobo mau vem, assopra e derruba o tempo, né? Que é a morte. Então nós precisamos receber as orientações dos mestres de maneira proativa e não necessariamente vitimista e lamentosa. Então é muito fácil, né? Quando você pega uma afirmação dessa do mestre Prabhupada, por exemplo, e fala, ah, mas aí já está criticando a família, porque, sabe, já está criticando, né, o altruísmo na sociedade. Então nós corremos facilmente o risco de sermos críticos aos mestres sem necessariamente entender, né, o que eles estão falando. E a gente precisa fazer essa relação, tá? Então essas afirmações estão correlacionadas ao fato de que nós, na nossa ignorância, no nosso egoísmo, queremos dominar as coisas e partimos do princípio que nos pertence. Às vezes as pessoas dizem, ah, essa é minha terra, esse terreno é meu, essa terra é minha. Mas será mesmo? Porque em algum tempo essa terra vai te comer. Então quem pertence a quem? A terra te pertence ou você pertence à terra de fato? Em última análise, quem pertence a quem? Né? Quantos povos já declararam propriedade em determinado território e esses povos foram extintos? Né? Ah, essa terra nos pertence. E depois de algumas centenas de séculos, cadê essa população? Desaparece. A terra come todos eles. Então quem pertence a quem? Ah, o planeta Terra nos pertence como seres humanos. Ok, tá, mas acelera isso no tempo, né? E veja o que pode acontecer. A Terra nos pertence, nós pertencemos à Terra. A Terra pertence a quem? O universo pertence a quem? Tudo pertence à Suprema Personalidade de Deus. Nós somos partes integrantes desse processo da existência de Deus. E ao admitirmos que existe um proprietário supremo acima de tudo, nós estamos rompendo com a nossa avareza, nós estamos rompendo com a nossa inveja e nós estamos deixando de cometer um crime grave, que é roubo, né? Roubar a propriedade de outros, roubar a propriedade de outrem, ou não admitir publicamente, legalmente, que determinado objeto pertence a alguém que não seja eu, quando de fato não me pertence, isso é crime. Isso é crime. Se eu entro no apartamento de alguém e sabe, que está no nome de uma outra pessoa, em tese, e afirmo que aquilo ali me pertence, isso é crime, isso é roubo, né? Isso é esse latrocínio. Então, ao assumir, ao entrar nesse apartamento que é esse corpo e admito que isso me pertence, isso é crime, do ponto de vista legal e do ponto de vista existencial. Ele vai te obrigar a cumprir uma pena grave, que é basicamente a pena de morte. Eu não sei se já perceberam isso, mas se você olhar na sua vizinhança, você vai ver uma série de condenados à morte. Eles estão num corredor da morte e eles estão passando tempo enquanto eles não são chamados, né, para a execução final. Então, eventualmente, eles vão ao supermercado, e às vezes eles vão ao campo de golfe e jogam golfe, e alguns preferem ficar em casa aguardando a execução, assistindo televisão, e os condenados, eles criam diferentes hobbies e terapias para tolerarem a pressão do tempo enquanto eles não são chamados para a execução final, mas são condenados à morte. Não sei se você já percebeu isso, que são todos condenados à morte. Nossos filhos, nossos entes queridos, mães, avós que já se foram, né, foram, enfim, né, cumpriram as suas penas, e os nossos netos que ainda virão, todos eles, né, são condenados à morte. Agora, qual teria sido o crime que eles cometem
por nascerem condenados à morte. Qual é o crime que nós cometemos para estarmos no corredor da morte aguardando a resolução final desse processo, que é, assim, a morte em si, né? Se a gente colocar na pauta que nós estamos roubando continuamente e estamos admitindo publicamente que nós somos ladrões e criminosos, e inclusive o fato de nós roubarmos continuamente, ainda cometemos violência, porque não apenas roubamos, mas incentivamos outros também a serem ladrões, isso é um dos motivos graves que talvez nos condene automaticamente a nascer entre ladrões. E a gentileza entre ladrões não significa honestidade. Porque se um grupo de ladrões vai a um banco e assalta o banco, e depois eles vão para casa e dividem honestamente as suas partes, isso não significa eficácia, isso só significa eficiência. Eles são eficientes em roubar, mas eles não são eficazes, porque eles resolvem o problema deles, porém cria outros problemas para outras pessoas. Então isso é a honestidade entre ladrões. Não é assim que funciona. Então nós sermos honestos entre nós, respeitarmos o direito de termos o apartamento no nosso nome, o carro no nosso nome, os limites territoriais de um terreno ou de um país, essa honestidade entre ladrões não significa necessariamente que isso não tenha consequências legais do ponto de vista prático da existência. Nós precisamos admitir que as coisas pertencem à Suprema Personalidade de Deus, e nesse ponto, quando nós entendemos isso, aí já não há mais problemas de você... deixa eu só checar aqui. De você ter relacionamentos afetivos com seus membros familiares. Então, quando nós colocamos Krishna no centro de todas as operações, aí isso não é avareza, porque como o amor ele é inclusivista, ele não é separatista, a Suprema Personalidade de Deus, ou Krishna, ele não se sente assim, de qualquer forma ele não se sente, porque sabe que a nossa loucura aqui é a nossa ignorância, então ele não vai se sentir ofendido por isso, do ponto de vista técnico, mas ele não é ciumento. O amor ele é inclusivista, o amor é gostoso em grupo, na verdade, né? Então, o problema não é amar os nossos filhos, o problema é essa ignorância de considerá-los propriedades nossas. Quando nós entendemos que eles são almas e pertencem ao Supremo, e nós lidamos com essa situação, informando isso aos nossos entes queridos, então amar essas pessoas não está em dissonância com relação ao amor a Deus. E isso não é avareza, isso é a liberdade, ou isso é pureza. Então, quando nós temos conhecimento, nós, nos colocamos de uma forma perante a existência que isso é favorável, tanto para nós quanto para aqueles que estão ao nosso redor. Eles acabam também entendendo como é que funciona o jogo e deixam de cometer as tais infrações que os obrigam a nascer e renascer como condenados à morte. Então, se você ama realmente o seu filho, se você realmente ama a sua filha, se você realmente ama o seu esposo, se você realmente ama a sua esposa, você não vai querer que essa pessoa fique nascendo e morrendo continuamente como um condenado à morte num ambiente cheio de esquizofrênicos loucos que muitas vezes cometem atos, aberrações. Tem muitos seres, jogadores alucinados, que são verdadeiras aberrações da natureza. Então você não quer que o seu ser amado nasça novamente convivendo com essas criaturas decadentes. O que você quer para a pessoa que você ama? O que nós queremos sempre o melhor para aqueles que nós amamos. Então, quando nós amamos muito verdadeiramente os nossos filhos, quando nós amamos verdadeiramente as pessoas que nós declaramos amar, então nós vamos querer que essa pessoa não nasça mais como um ser humano. Isso é amor verdadeiro. Enquanto nós pensamos que o amor é a gente estar somente juntinhos, coladinhos, esperando a morte chegar juntinhos, isso é avareza, porque você não está pensando no bem-estar do outro.
Você só está pensando em si mesmo. Você está pensando no seu conforto psicológico. Você está pensando apenas no seu estado de estabilidade emocional. Ah, quero que todos estejam debaixo das minhas asas. Aí sim eu fico bem. Mas por quanto tempo? Até eles morrerem de novo? É isso que você quer? Isso é amor ou é avareza? Pense bem. Pense bem a pureza desse amor. O quanto tem de amor verdadeiro e o quanto tem de egoísmo e avareza. Então é essa crítica que os sábios fazem com relação a nós, né? É essa crítica que os pensadores nos acusam. Quando eles nos acusam de avareza e de outras coisas mais, nós temos que entender o porquê, o que eles estão falando. E isso necessita conhecimento. É preciso de ter conhecimento, senão nós facilmente criticamos, não é, as colocações desses sábios que estão falando do ponto de vista de seres autorrealizados. E nós estamos ouvindo as informações dele do ponto de vista de condenados, prisioneiros. Então a gente distorce a realidade das informações, tá? Sim, sempre que nós pensamos que a família nos pertence, que os filhos nos pertencem, até que o corpo nos pertence, isso é avareza, isso é inveja e, tecnicamente falando, isso é roubo. Então isso não é legal, isso tem efeitos colaterais, tá? Então a maneira correta de entender é que o proprietário supremo de todas essas manifestações é a suprema personalidade de Deus e que, portanto, é dever do pai, é dever da mãe, é dever do amante, que é o esposo ou a esposa, informar o seu ente querido, amado, essa verdade. Do contrário, ambos são ladrões. E honestidade entre ladrões não é honestidade verdadeira. Ela só é um paliativo que permite os ladrões dividirem os espólios entre si, tá? Então nós não queremos ser isso daí. Tudo bem que a gente fazer isso por ignorância, mas ignorância também tem preço. Ignorância basicamente, de certa forma, tem a ver com a letargia, com a preguiça de adquirir conhecimento. Então nós, por ignorância, nós somos responsáveis também de certa forma. E agora, quando nós temos conhecimento, então já não somos mais inocentes, né? Se você sabe ler, se você é alfabetizado, então o juiz vai aplicar todas as leis sobre você. Se você não é alfabetizado, se você é ignorante, o Estado falhou em dar educação, então o juiz ele vai relevar certos erros que você comete porque você é um analfabeto, você não sabe ler, então você não sabe entender ou interpretar as leis. Ou se você é um débil mental, por exemplo, ou se tem alguma debilidade psicológica, aí ele não vai, aplicar em você uma pena, ele vai mandar você para um hospício. Então, dependendo da nossa condição de ignorância, as penas são amenizadas, mas aqueles que têm conhecimento se tornam responsáveis por esse conhecimento e a eles, aquele que tem conhecimento se torna responsável pelo conhecimento, tá? Tem a desvantagem de que isso vai te pressionar? Sim. Qual é a vantagem de que você não vai ter que ficar nascendo e renascendo e levando outros ao caminho da morte junto com você? Porque quando você declara o seu amor a outra pessoa e declara pertencer a outra pessoa e que aquela outra pessoa te pertence, você está induzindo esse ser a nascer e morrer continuamente. A gente só precisa colocar Krishna no centro. Como o amor ele é inclusivista, quando nós amamos a suprema personalidade de Deus, nós estamos simplesmente colocando a peça central em todos os mecanismos que faltam. Como, por exemplo, se você entra no supermercado e você pega produtos e coloca no carrinho, tá tudo bem, não tem problema. Muitas pessoas fazem isso, inclusive é muito natural que isso seja feito. E aí você vai ao caixa, faz o pagamento e eles vão ficar até felizes com você, vão até desejar que você volte outras vezes. Não há infração nenhuma em relação a isso. Agora, se você pega os produtos, né, e começa a colocar na bolsa, e você quer sair pela porta do fundo, e o pessoal fala, mas escuta, mas o que está acontecendo aí? Mas por que tem que ser assim? Por que não? E aí chama a polícia e tal, aquela coisa toda. Então, não é o problema de pegar os produtos, de utilizar os produtos, isso está tudo bem, né? Deus, ele criou tudo para que nós utilizássemos. O problema é não reconhecer o caixa, é não reconhecer o proprietário. O problema é
essa pretensão de assumir a propriedade sobre algo que não nos pertence. Nós precisamos reciprocar com o proprietário de maneira consciente. Apenas isso, nada mais. Então, amar um filho. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. E declaro publicamente o meu amor a meus filhos. Isso não me impede de maneira alguma de entender as afirmações dos sábios, simplesmente pelo fato de que eu compreendo que os meus filhos, na verdade, antes de serem meus filhos, são minhas irmãs, amigas, como almas. E somos todas, enquanto almas, propriedades, ou pelo menos partes proprietárias da Suprema Personalidade de Deus. Pronto, não há infração nisso daí. A infração consiste em eliminar o proprietário da operação. Isso fica irregular. O que a gente precisa fazer é incluir o proprietário na operação, a equação fica regular e as infrações ficam todas assim, eliminadas automaticamente. Então, avaro é aquele que não reconhece a Suprema Personalidade de Deus como o proprietário de todas as coisas. Tá? Muito bem, não ficou concluído, né? Nós lemos apenas uma linha da última estrofe do significado, né? Porque esses significados eles são muito profundos, eles são oceânicos, né? Você olha o oceano, é muito simples, é H2O, só água. Mas quando você entra lá, né, a variedade, a profundidade é grande. A gente, né, nós chegamos até aqui e o ideal é não se apressar, não ir com tanta sede ao pote para não derrubar o pote, quebrar o pote. Fazer aí como mineiro, né? Assim, devagarinho pelas bordas e saboreando aos pouquinhos, né? Não sei se a Glaucia está aí na sala, sabe como é que é essa coisa de mineiro aí. Então, eu acho que, né, a gente tem que se inspirar nos mineiros para entender o Supremo. Ir devagar, né, pelas beiras, aos poucos, digerindo, assim, desfrutando, curtindo aquele momento gostoso, né, familiar, em que nós estamos convidando Krishna para ser partes da nossa família, né? Enfim, e quem sabe aí, né, tomar esse cafezinho filosófico junto com Krishna é uma experiência familiar gostosa, né? Bem mineira, não é isso? A Glaucia está na sala? Está na sala, né? Olha lá. Tem mais mineiros aí, não? Não é não? Ou até a gente poderia dizer essa coisa bem baiana, né? Os sotaques, né, os estilos, as formas de ser e de viver, né? Família é gostoso. O ambiente de família é um ambiente gostoso. Krishna, ele vive, o ambiente dele é um ambiente familiar. Ele é a mamãe, tem o papai, tem os amiguinhos, tem assim o seu ambiente, habitat natural, que é familiar. Então, amar a família não é o problema. O problema é excluir a pessoa mais importante da família, que é Krishna. Isso tem alguma coisa errada, né? Isso gera divisões. Então, é isso, tá, pessoal? Eu vou parar aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. São 8 horas e 20 minutos. Acho que tá bom, né? Muito bem, não temos perguntas, então vamos encerrar aqui. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema de amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Eu acho até melhor que não faça perguntas, porque o que acontece? Eu vou ter que responder, entendeu? Eu vou querer responder. E aí isso vai acontecer o que está acontecendo agora, né? Vai estender. Então, o que acontece? Daí nas próximas aulas, assim, na medida em que você vai aprofundando mais, vai diminuindo a quantidade de pessoas com tolerância suficiente para suportar a pressão de longos períodos falando sobre Deus. Então elas começam a migrar e acabam não retornando, com medo de serem pressionadas a permanecerem muito tempo ouvindo. São como crianças, né? Que, né, assim, querem brincar no playground e fazer o dever de casa pode ser uma tarefa que, né, assim, que se quer evitar de qualquer forma. E essa é a nossa condição de almas condicionadas, na verdade, né? Então, e nós, quando estamos falando sobre Krishna, nós temos um limite
que é o não limite. Nós queremos falar sempre e cada vez mais. Então fica parecendo que nós somos proselitistas ou prolixos. Dá uma má impressão, que é justamente as interpretações distorcidas que as pessoas fazem das realidades a qual elas se encontram. Prabhupada dizia que falar sobre Krishna é o equivalente de silêncio. Aquele que está em silêncio, na verdade, está apenas gritando a morte. Aquele que não está falando de Krishna não está em silêncio. Ele está, mesmo que ele esteja com a boca fechada, ele está gritando, chamando a morte para si. Mas aquele que fala de Krishna, na verdade, está em silêncio. A morte não o verá. Ele ficará invisível para a morte. É uma questão de tempo. Então, falar de Krishna, na verdade, é o voto de Mauna, o voto, de silêncio. Então, nós interpretamos errado, como você mencionou aí. Assim, desapego familiar é uma coisa muito complicada. Simplesmente não existe. Claro, tem famílias que na verdade você não precisa nem se esforçar para desapegar, Na verdade, quando você consegue se livrar delas, ufa, que maravilha. Tem casos que é assim, viu? Não é todos os casos, felizmente, mas tem alguns casos que é uma boa fortuna você se livrar delas. E eu, como astrólogo, assim, tenho visto muitos casos de que as pessoas ficam muito felizes quando livram-se de certas criaturas, que são praticamente o que a gente chama de encostos, Mas o arquétipo da família natural, uma mãe apegada aos filhinhos, filhinhos apegados à mamãe, aquela felicidade, o papai que sabe, tem a tia, o priminho que vem de longe e tudo, aquela coisa gostosa de família. Desapegar-se disso é realmente uma experiência traumatizante, só de pensar que essa possibilidade. Então, isso é traumatizante. Esse desapego, como nós entendemos o que é o desapego, o desligamento, nesse sentido, quando a gente pensa que desapego é desligar-se, isso produz trauma, produz sofrimento. Mas quando nós entendemos que desapego verdadeiro, o desapego real, é ligar-se ao Supremo, ou ligar a todos em conexão com o Supremo, então automaticamente isso é desapego. Imagina que você chega, por exemplo, no Banco do Brasil. Aí você chega lá no Banco do Brasil e declara, parem todas as operações, esse banco é meu e vocês estão cometendo uma infração, precisam da minha autorização, para abrir os caixas, mexer no dinheiro, como assim? Aí você chega no Banco do Brasil e faz essa declaração. Você vai parar com isso no hospício, No hospício. Aí você vai lá no hospício e tal, eles te tratam, explicam, mas veja bem, não é bem assim que funciona e tal, e com muito, remédios e tudo, realmente faz sentido, O Banco do Brasil é um órgão estadual, federal, e eu admito que ele não me pertence, tem razão. Eu vou renunciar a isso daí. Aí você é liberado da clínica, você volta lá no Banco do Brasil e diz, gente, eu tomei uma decisão, sabe? Eu denuncio renunciar a esse banco. Estou renunciando agora, vocês podem tomar posse disso daí, eu já não quero mais, renuncio a tudo isso. Quer dizer, continua louco, só que numa polaridade diferente, mais pacífico talvez, mais tolerável socialmente, um esquizofrênico social, seria o caso. Então, mas continua na mesma faixa de um paciente, de um louco. Então, quando nós dizemos meu filho, minha esposa, minhas coisas, isso é uma alucinação da alma, é uma ilusão. E quando nós pensamos, tudo bem, eu não quero mais, renuncio a essas pessoas, me desapego delas, é outra loucura. E como é que você pode se desapegar, como é que você pode renunciar a uma coisa que não te pertence? Como é que você vai renunciar a uma coisa que não te pertence? Você renuncia a alguma coisa que você está, digamos, acreditando que te pertence. Mas quando você entende que não te pertence, não tem questão de renúncia. O que renúncia? Renunciar, você simplesmente admite um fato. É diferente de renunciar. Entende? Renúncia, nós renunciamos à nossa inveja. Nós renunciamos ao nosso egoísmo. A isso nós renunciamos. Mas não necessariamente que nós... Então, quando nós olhamos para o nosso filho e entendemos que esse ser é uma alma e pertence a Deus e que, portanto,
O meu dever para com Deus e para com essa alma é, assim, amá-las, porque como você vai amar a Deus, todas são almas, automaticamente você vai amar todo mundo. Porque como você vai amar a Deus, e se todas as almas são partes integrantes de Deus, como você vai amar ao seu filho e não vai amar as outras almas, já que todas são semelhantes. O que acontece é que por afinidade de almas, você tem um carinho e como você tem responsabilidades maiores com relação a essa alma específica, então isso é funcional até para que o Dharma seja mantido. Porém, nós precisamos nos esforçar para olhar as almas todas como sendo filhos. É por isso que os mestres são maternais, É por isso que o amor, quando está na sua expressão pura ou alinhada com o amor de Deus ou com o coração de Deus, nós não pensamos em termos de esse é o meu filho, Nós pensamos em termos de meus filhos ou a humanidade como sendo os filhos. Isso não significa que você não possa ter um carinho especial por esse daí. Não é impedido isso, não há impedido. Krishna, ele ama todas as almas ele ama, porque todas são partes integrantes dele. Entretanto, aquelas almas que são devotadas a eles, que são queridinhas para ele, a essas ele cuida com atenção especial, é natural. O que nós precisamos é ser uma dessas. E para isso a gente precisa, ter uma inocência, uma pureza no coração. Então a gente tem que renunciar à inveja, à avareza, ao orgulho, à preguiça, à letargia, ao vitimismo, às obsessões. A gente tem que simplesmente renunciar a isso e nos posicionarmos como seres queridos para Deus. E aí, pronto, já vamos ser incluídos aí nesse aspecto mais íntimo de sermos queridas, para o Supremo ou para Krishna. Agora, quando a gente foca nos nossos entes particulares e para dar o máximo de prazer a esses entes particulares, nós cometemos ofensas e humilhações e violências às outras, isso é avareza, É a doença de pele, como o Prabhupada está falando aqui, que para resguardar ou salvaguardar esse grupo específico, nós estaremos predispostos, a causar sofrimentos aos demais. E isso é o problema principal, que nós, vivenciamos. Essas são as consequências principais que nós vivenciamos. Então, desapegar-se dos membros familiares significa, na verdade, entregá-los aos pés de lótus de Krishna, ou colocá-los aos pés de lótus de Krishna. Então, sempre que nós pensamos no netinho, numa netinha, num filho, numa filha, nós pensamos neles como sendo partes integrantes da Suprema Personalidade de Deus, servos eternos de Krishna, almas queridas de Krishna. E o que nós queremos para eles? Que eles despertem a consciência divina e se sintam integrados com Krishna, para que a felicidade deles aumente e para que a experiência deles nessa condição infeliz de ficar nascendo e morrendo pare, como que a gente mencionou lá atrás, Como que nós, sabendo que esse mundo ele é uma condição desaventurada de repetidos nascimentos e mortes, não vamos nos sacrificar ao máximo para salvar aqueles que nós amamos dessa condição miserável de existência. Não foi esse o exemplo que Jesus deu? Ele se sacrificou a si mesmo para que as almas tivessem conhecimento e aí saíssem dessa condição miserável de ficar nascendo e morrendo. Não é o sacrifício? Como uma mãe, que é a consideração do amor de Jesus é maternal, é o ser que se sacrifica pelos demais a ponto de dar a própria vida. Isso é característico de uma mãe, normalmente não é uma característica de irmãos, ou não é uma característica dos pais, os homens, não é uma característica, muito embora hajam pais que sejam maternais. Aí nós já estamos falando de uma mãe também. Então tem pais que são mães, mas quando eles são simplesmente homens, no seu sentido do macho biológico, é muito comum que eles abandonem os filhos e vão fazendo mais filhos e abandonando e sair por aí assim, entendeu?
Mas as fêmeas não, as mulheres, as mães ficam com as suas proles, se agarram aos seus filhos e querem cuidar deles. Então essa é a compaixão de mãe, né, insuperável em termos da experiência do cotidiano que nós temos nas nossas relações. Então esse amor universal é um amor maternal. Então nós precisamos ver, né, a humanidade como filhos. É claro que tem filhos que, mesmo você tendo compaixão, mesmo você tendo amor, eles precisam ser, né, reprimidos nos seus atos violentos. Eles têm que ser castigados para aprenderem a serem honestos e pacíficos. Então, tem certos filhinhos nossos que realmente precisam estar presos numa cadeia, num lugar psiquiátrico. Eles têm que ficar isolados dos demais irmãozinhos para não causar sofrimentos aos demais. Então, tá ok. Isso é um mal necessário. Então, como é que nós maternamos esses nossos filhos, né, aprisionados nesses locais? A gente não precisa necessariamente estar lá, presente. Isso dá para ser feito à distância. A tecnologia de futuro não exige que você tenha uma ligação de fios. Tecnologia de futuro é feito tudo sem fios. Então, o que a gente faz, por exemplo, quando emitimos, né, a vibração do Mahamantra ao nosso redor, essa vibração está chegando nos presídios, essa vibração está chegando nas favelas onde as pessoas estão planejando crimes ou estão sofrendo crimes. Essa vibração está chegando naqueles que são potencialmente suicidas. A gente está compartilhando, né, esse sentimento de amor maternal pela humanidade. Nós estamos exercitando o nosso princípio maternal. Isso não necessariamente diz que nós temos que estar lá ligados tridimensionalmente a eles, né? Nós nos conectamos com aqueles que são mais pacíficos, com aqueles que são pacientes mais suaves e são possíveis de relacionamentos. É mais prático, como o próprio Jesus, né, deu também esse exemplo. Ele perdoou a todos os criminosos que o ofenderam. Ele perdoou a todos que o magoaram. A todos os, né, inimigos, digamos, dele. Ele não tinha inimigos, mas tinha muitas pessoas que o tinham como inimigo. Então, ele perdoou a todos que tinham inimizades contra ele a ponto de causar violência contra ele. Ele perdoou todo mundo. Porém, na hora em que ele ressuscitou, primeiramente ele não ressuscitou para todos, ele ressuscitou para as mães, que eram as 3 Marias, são 3 mamães, né? E depois ele foi ficar com os amigos. Ele não foi assim para ficar com todo mundo. Ele ficou com os amigos. Então, nós ficamos com os amigos. Nós perdoamos a humanidade e amamos por compaixão a humanidade, mas amor por carinho e afeição nós compartilhamos entre amigos. Krishna também tem esse direito. Ele ama universalmente todas as almas, mas relacionamentos afetivos somente com amigos. O que nós precisamos ser amigos, amigas do Supremo, que é o que ele diz, né? Para aqueles que são almas amigas e que se ocupam em me servir ou que se preocupam com o meu bem-estar, mesmo que eu não precise, mesmo que eu não necessite, mas a preocupação com o meu bem-estar da parte dessas almas encanta o meu coração e isso me enternece. Eu simplesmente desejo que essa alma, esse ser encantador que me encanta, se aproxime de mim. Aí já sou eu que desejo. E quando isso acontece, eu tiro todos os obstáculos para que ela chegue até mim. Então nós precisamos chegar, né, nessa compreensão e assumirmos a nossa posição como servas eternas de Krishna a princípio, e depois aprender como encantar a mente de Krishna. Para isso, claro, nós vamos precisar fazer algumas alterações no nosso estado de consciência, algumas reformas interiores, quem sabe limpar aquele lixo e transformar aquele lugar cheio de dejetos, detritos, em um jardim. Vai dar trabalho? Vai, mas vai valer a pena. Então, mãos à obra. Né? Bom, então é isso aí, né? Eu acho que... né? Essa questão, assim, quando eu falei do desapego, eu acho que assim, complexo, porque a gente olha a humanidade geral e é um paradigma, de certa forma, porque quando a gente, na família, a gente tem aquele amor, que exerce um amor transcendental, né? Um amor sem interesse, e ao mesmo tempo pode se tornar uma doença, né? A gente achar que pertence, que aquele ser nos pertence, que somos possuidor, e esquece
Na verdade, não é que pode se transformar numa doença. Nós somos doentes. Nós, almas condicionadas, somos doentes. Nós temos uma doença. Nós somos doentes. O que acontece é que essa doença pode, né, ficar mais grave. Ela pode aprofundar-se. Então, o que a gente precisa? De um antídoto para manter a nossa doença em equilíbrio. É isso que a gente pode fazer. A alma condicionada em si é uma alma doente. Nós somos doentes e nós somos pacientes em tratamento. Nós estamos em fase de recuperação. Para que o nosso tratamento dê certo, nós precisamos de um antídoto. Nós precisamos de uma vacina, a gente precisa de remédios. A sala dos mantras é onde nós vamos fazer a nossa hemodiálise, é onde nós vamos fazer a nossa quimioterapia, é onde nós vamos fazer a nossa fisioterapia. A sala dos mantras é o nosso hospital, é o nosso spa, é o nosso divã, é onde nós fazemos o nosso tratamento, onde a gente toma os remédios. E ouvir os conhecimentos, aprender sobre a nossa cura, é a parte final do tratamento. Então, a gente senta, fazemos os pranayamas e tudo isso vai equilibrando o nosso estado de consciência, vai nos dando mais estabilidade psicológica, etc. Tudo isso vai tornando possível o nosso tratamento. E isso é um fato. Agora, o tratamento se conclui mesmo quando nós ouvimos, porque a gente precisa entender que nós somos pacientes. E a gente não entende isso. A gente não entende, a gente entende que nós somos, é o que nós somos. A gente fala que é o que eu sou. Mas isso daí é complicado isso, porque a gente precisa começar a entender que nós somos pacientes, nós somos doentes. E nós precisamos nos curar. E para curar a gente tem que tomar um remédio, a gente tem que se submeter ao tratamento. É uma clínica. Aqueles que são rebeldes e não se submetem aos tratamentos permanecem presos na clínica. Então, quer dizer, a gente precisa de conhecimento, que é o aditivo principal do tratamento. Bom, então... Concluindo, deixa eu finalizar aqui, eu acho que essa compreensão do Prabhu aí é o primeiro passo, viu? É o primeiro passo, inclusive nas terapias de tratamento de dependentes químicos, tanto no NA, que é os narcóticos anônimos, como o AA, que são os alcoólicos anônimos, nós temos um livro que chama-se Os 12 Passos a serem completados, Então, o primeiro passo é entender que nós somos doentes. Entendeu? Então esse é o primeiro passo. Quando nós admitimos a nossa impotência perante a ilusão, quando nós admitimos que nós somos vítimas, de uma doença, e quando nós admitimos que nós precisamos de cura, começa a nossa cura. Enquanto a gente não tem essa compreensão, tudo que a gente faz, vaidade, tudo é vaidade debaixo do sol. E qual é o resultado? Renasce novamente. Entendeu? Mas tudo bem, agora vamos lá, A gente já... Desculpa aí, meu diva, porque pra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
become a great horseman and help free yourself and this world. Though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna. And falling on the ground in excruciating pain. Krishna, Krishna. You could become a victorious horseman and carry your heart through this world like a life-giving sun. Though only if you and the Great Spirit become sweet lovers. Krishna, 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 Hare, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Take us home, Benji. Krishna, Krishna, Hare